Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Rituais de Pessoas de Sucesso. Hoje nós vamos falar sobre o foco. Todas as pessoas de sucesso têm um ritual para ter um foco. Você pode perceber, analisar, como eu já estudei muitas e muitas pessoas de sucesso, de que muitas pessoas de sucesso elas não têm inteligência, elas não têm às vezes formações acadêmicas, mas elas têm sucesso. Um exemplo clássico é o Henry Ford. Henry Ford, quando ele estava ali na busca de criar um automóvel e começou a ganhar muito dinheiro com o automóvel, ele foi chamado para ir à justiça, né? Vamos dizer assim, um Alexandre de Moraes ali da vida. É o nosso exemplo que está mais falado agora atualmente, né? Nos nossos dias atuais. Ele começou a questionar porque que Henry Ford estava fazendo tanto dinheiro, tinha alguma coisa errada ali com aqueles automóveis, que não ia terminar fazendo mal às pessoas, ia terminar acabando com as estruturas da cidade, e blá 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 blá. E aí Henry Ford, ele foi questionado a inteligência dele, né? Que era impossível aquele homem ter criado algo tão magnânimo, algo tão positivo para a sociedade, e foi questionado esses pontos todos em relação a ele, porque ele não tinha formação educacional. Né? É um homem idealista, visionário, que teve aquela ideia, ele sonhou, se eu não me engano. Geralmente esses grandes gênios da humanidade, eles sonharam ou receberam uma intuição e aí começaram a ir atrás e contratar pessoas que sabiam uma forma de ter isso no caminho. E aí ele foi questionado sobre história, sobre conhecimentos gerais, e ele não sabia de nada. E aí, depois de vários dias ali de processo com promotores, advogados e o juiz, e aí um dia, no último dia, assim, o Henry Ford chegou e disse assim: eu não sei por que o senhor está testando os conhecimentos generalistas, porque na minha sala, no meu escritório, eu tenho um botão debaixo da mesa. E se eu quiser qualquer uma dessas respostas aí que o senhor está fazendo essas perguntas, é só eu apertar o botão e vem um especialista nessa área. Então eu tive a ideia do automóvel, sabia que era possível criar algo desse tipo e eu contratei os melhores especialistas de elétrica, de eletricista, de mecânica, para que eles desenvolvessem aquilo que eu tive a ideia na minha mente, aquilo que eu sonhei. Então, você não precisa ser a pessoa mais inteligente, mais sábia do mundo, mas você precisa ter um foco. Talvez você seja uma pessoa que teve um sonho como Henry Ford. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que tiveram muitas ideias geniais e algum tempo depois, essas ideias foram tornadas realidades por outras pessoas. Então, o mundo das ideias, ele está aqui nesse momento, acontecendo para todos nós. Mas, se não temos o foco, nós não conseguimos fazer com que essas ideias se tornem práticas, que elas não aconteçam. Então, as sementes são plantadas no inconsciente coletivo, no que Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético. A ideia está lá e ela vem para nós acessamos, mas depende de nós termos o foco para colocarmos aquela ideia para acontecer. Qual é o próximo passo? Quem eu vou entrar em contato? E Napoleão Hill também fala muito sobre isso. Tanto é que um dos exercícios que Napoleão Hill fala no Pense e Enriqueça é você repetir todos os dias o seu sonho, o que você vai fazer, o que você vai realizar. Por quê? Porque isso mantém você dentro do foco. Porque hoje vivemos em um mundo que tudo tira o foco. Agora mesmo, eu tô aqui falando com você, passou um gato aqui, o gato ali se deitou, né, tá se lambendo, e de repente você já tá com foco ali no gato, o que é que o gato vai fazer? Eu sempre fui uma pessoa que não tive muito foco, isso é a mais pura verdade. Por quê? Porque eu sempre gostei de ver no caminho, de ir prestando atenção, o que é que tem ali. Outro dia eu estava fazendo stand-up paddle na praia, e aí eu tava lá em pé, bem concentrada, bem focada, olhando pra frente, que é ótimo. Se você puder fazer esse tipo de esporte, stand-up paddle, SUP, né, que chama,
ele é maravilhoso para ali manter no foco, porque você vai olhando ali para frente, porque se você perder o foco, você cai da prancha. E eu lembro que eu ia ali focada, eu ia olhando para o mar para ver se eu via algum bichinho, e realmente eu vi muitos peixes. Aí eu sentava, né? Porque aí ou eu observava o que estava ao redor, ou eu caía. Ou se eu ficasse em pé, eu caía, né? Se eu tava ali distraída. Vi tartaruga, vi peixe-boi. Então, é uma escolha. Você quer ter o foco nisso que você realizar, que você considera ser a situação que você precisa para ter sucesso, para ser uma pessoa de sucesso, você precisa desenvolver o foco. E eu, na verdade, quando é situações pontuais, eu tenho foco. Por exemplo, esse livro aqui, chamado Gurusofia, que tem um método também, ele foi escrito em 3 meses. E em 6 meses eu já tinha feito tudo, ele já estava na minha mão. Então eu tive a ideia, vou escrever o livro Gurusofia, decodificando os chakras e as correlações, que é uma forma de ativar a intuição cósmica, e comecei a escrever, eu sentava, minha bunda ficou quadrada na época, mas eu sentava e fazia, então eu mantive o foco ali até que o projeto fosse concluído. Essa é a minha forma de funcionar. Se eu tenho a ideia vem, eu acessei a ideia e ela veio já aqui na minha mente, eu coloco para agir. Eu ajo e só paro quando eu tô com aquilo pronto, com aquilo concluído. Então eu tenho de tempos em tempos projetos assim, foi como o Manual das Chamas Gêmeas, foi como o próprio método Gurusofia, que foram depois de 40 dias, né, dando aula todos os dias, durante a pandemia, né, durante a quarentena da pandemia, por isso que eu lembro bem que foram 40 dias. Aí veio o método Gurusofia na minha mente, e aí eu já comecei a fazer as aulas, e foram 2 meses, todos os dias eu fazia as aulas, e ficou algo muito perfeito, muito redondo para ativação do chakra, tá? Dos 7 chakras. E no final ainda tem um alinhamento dos 7 chakras, que o aluno ele só precisa no final fazer esse alinhamento e repetir esse alinhamento quando ele precisar, né? Então é para toda a vida, para manter os chakras ativados. O foco, ele está relacionado com o chakra frontal, que está relacionado com o seu lado paterno. As pessoas que não têm foco, geralmente elas estão desconectadas do lado paterno do sistema familiar. E essa desconexão ela pode ocorrer por várias situações. Às vezes são situações pontuais que ocorreram ali entre você e o seu pai na sua infância, ou até mesmo dentro da barriga da sua mãe. Você já sentiu ali a energia do seu pai em relação a você, e aí você desconectou de forma inconsciente, é claro, do seu pai, e assim se seguiu. E aí de repente você já não tem foco desde o dia que você nasceu, você nunca lembra de ter sido uma pessoa de foco. Você pode ter perdido o seu foco por causa de alguma situação ali já na adolescência com o seu pai. E aí essa forma de ativar novamente o seu foco, ela é bem mais simples. Ou seja, quanto mais antiga for a situação primordial, essencial, que gerou a sua falta de foco, que gerou a desativação do chakra frontal, mais você vai precisar trabalhar internamente. Então esse ritual que eu vou passar aqui agora para você ter o foco, ele vai para todos os níveis. Agora depende de quê? De você olhar para isso e você estar centrado, realmente se dedicar a fazer o exercício da forma mais presente possível, né? Não vai fazer o exercício aqui, esse ritual, lavando a louça, dirigindo, porque não vai funcionar, você não vai conseguir. Reserve um momento seu para você, que eu acho que você já está fazendo isso, né? Se você está aqui nesse curso é porque você prioriza o seu sucesso, e se você prioriza o seu sucesso, você vai se dedicar a cada uma dessas aulas, principalmente nos momentos que eu transmito aqui a técnica, o ritual, é para você. É um momento seu que você precisa estar realmente dedicado, concentrado e literalmente centrado, tá?
Então encontre uma posição confortável agora, feche os olhos, inspire pelo nariz, solte o ar pela boca, inspire pelo nariz, solte o ar pela boca, encontrando o centro, encontrando a sua paz interior. Encontrando a paz interior. Imagine que você flutua internamente. Você flutua, você é como um sopro interno. Você é um sopro dentro de você que vai viajando por todo o seu corpo. E encontre nesse espaço do seu corpo a paz interior. Insista um pouco mais, caso você ainda não tenha encontrado, insista um pouco mais, respire. Um lugarzinho, um pedacinho da sua unha, que seja, que tenha ali a paz interior, encontre. Perceba qual é a cor dessa paz interior, desse ponto de paz interior, e expanda essa cor por todo o seu corpo. Isso, e perceba ser preenchido dessa paz interior que traz até um bocejo, uma respiração mais calma e profunda, tranquila, serena, harmoniosa. Muito bom. Então agora permita que venha a imagem mental o seu pai biológico, ou a pessoa do sistema paterno, a pessoa da família do seu pai, algum ancestral do seu pai, que tem a relação com a sua falta de foco. Pode ser o seu pai ou alguém da família do seu pai. Simplesmente permita que venha. Não necessariamente você precisa conhecer essa pessoa, se realmente apareceu uma pessoa do sistema familiar paterno. E se apareceu seu pai, olhe simplesmente para ele. Olhe nos olhos dele. Então experimente agora olhar nos olhos do seu pai ou dessa pessoa do sistema familiar do seu pai. Você focada, realizando um objetivo do seu trabalho que faz parte do seu caminhar para o sucesso. Assim como eu dei o exemplo de caminhar durante 6 meses que eu escrevi o livro focada todos os dias, digitando até que ele ficasse pronto. Veja nos olhos do seu pai ou dessa pessoa do sistema paterno você realizando passo a passo Se isso nesse momento for complicado realizar, procure curvar um pouco a sua cabeça para baixo, relaxando o seu pescoço, como uma forma de honra ao seu pai, a essa pessoa da família paterna. Se deu tempo necessário para isso, levante a cabeça novamente e olhe na imagem mental para essa pessoa nos olhos e perceba se agora é possível olhar dentro dos olhos dessa pessoa, você realizando passo a passo
daquele objetivo que você pretende, que é uma parte da caminhada para o seu sucesso. Muito bom. Se quiser preencher com mais detalhes, veja com mais detalhes. Respire profundamente pelo nariz, agradecendo esse momento, agradecendo essa pessoa do seu sistema paterno por ela ter se mostrado para você e ter contribuído para essa cura, para esse momento de ressignificação. Solta o ar. Se vier bocejo, libera esse bocejo, a energia densa saindo, indo embora, liberando você para ter foco, ativando o chakra frontal. Mais uma vez, inspira bem profundo. Solta o ar. Se dê parabéns por ter se dedicado a fazer esse momento tão bem. Se abrace, se beije, se assim você desejar. Eu aproveito para deixar o abraço coletivo. E até a próxima aula.